Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12, para que ficassem com ele, e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a igreja hoje faz memória de São Francisco Sales. São Francisco Sales tem uma vocação esplêndida e o seu chamado, conta-se que das 3 vezes que ele caiu do cavalo, a sua espada, ao cair no chão, ao cair da bainha, formava com a espada uma cruz. Ele entendeu ali que era um chamado realmente, e então seguiu a vocação sacerdotal, tornou-se bispo. E como ele é ali de meados do século XVI, São Francisco Sales, ele tinha um embate com os calvinistas protestantes, e para esclarecer as verdades deturpadas por Calvino, também por Lutero, o São Francisco, ele é o primeiro a evangelizar por meio de folhetos, simplesmente as questões fundamentais da teologia, que a gente medita em forma de catequese para transmiti-las. Ele escrevia as perguntas e as respostas e deixava nos bancos das praças, em cima de lugares em que pessoas passavam, e as pessoas iam tomando aquilo lá, de modo que não foi percebido o embate contra os católicos. Bastou então Francisco Sales não calar-se, e por isso, e existem vários modos de evangelizar, e por isso que São Francisco Sales, ele é o padroeiro dos jornalistas, escrever as verdades da fé. Tão diferente, né? Das mentiras hoje transformadas. E tudo isso se dá por conta que antigamente as pessoas não se deslocavam tanto, não andavam tanto, e era fortalecida e era reconhecida as famílias. Agora, com a modernidade, as pessoas se deslocam com mais facilidade, também as informações, e as pessoas foram perdendo aqueles referenciais familiares, como por exemplo, nós temos as famílias portuguesas, elas salvaguardavam os seus brasões, Oliveira, Pereira, Silva, Souza, Medeiros, Costa, inclusive meus 2 sobrenomes são de origem portuguesa. E a família, como outro exemplo, né? Santo Inácio de Loyola guardava o brasão da família, e quando eles eram solicitados para as guerras, sempre um de cada família iria, os homens, enfim. E esse era o caráter, né, da formação familiar na Idade Média. Com o movimento das pessoas, o deslocamento, as pessoas foram então se descaracterizando desta imagem de família. Hoje
você precisa defender sua personalidade e porque você é uma pessoa sem o caráter familiar de um brasão, você agora é alguém solto no mundo, e aí você adere às modas e tem que descobrir ou fortalecer a sua personalidade. Então agora todo mundo é cantor, todo mundo é youtuber, todo mundo é tiktoker, todo mundo tem Facebook, todo mundo tem que ter uma conta de WhatsApp, uma conta do Instagram, senão não existe. Você precisa existir. Então essa existência ela fica efêmera, fragilizada. Estando fragilizado, você precisa entrar nos grupos, os grupos cada vez mais sem virtude, aumenta-se os vícios, e os vícios retornam para a igreja, porque ela é feita de pessoas, e o povo de Deus vai ficando cada vez mais fragilizado e estando cheio de vícios, perde o vínculo familiar. Então, amados irmãos e irmãs, aqui está o nosso retorno para a igreja. Ser da família de Cristo, como hoje ele chamou os apóstolos no Evangelho de Marcos. Inclusive, é importantíssimo que todos nós possamos fazer a leitura corrida do Evangelho de São Marcos. 3 capítulos por dia, um para o Pai, outro para o Filho e outro para o Espírito Santo. Um instantezinho você conclui. Inclusive, essa é a sequência de leitura dos Evangelhos, para que a gente vá compreendendo os mistérios de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos começar por São Marcos, segundo a escola de São Vítor, ele orienta essa sequência. Lermos Marcos, depois Lucas, depois voltamos para Mateus e pulamos para João. Esta é a sequência que os grandes doutores da fé orientam para que a gente possa conceber e viver o Natal de Jesus na nossa alma, por meio de uma vida de oração e em estado de graça. Depois, amados, depois de meditarmos os Santos Evangelhos, nós vamos perceber que todos eles citam os milagres e as curas, exceto João, que fala dos sinais, porque ele vai levar diretamente para a Eucaristia. Impressionante como todos eles, quando chega na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, são ricos em detalhes. Eles citam as curas, o paralítico que estava no meio lá da multidão, estando Jesus na casa de São Pedro, na casa da sogra, e aí o paralítico é colocado por cima do telhado, e aí Jesus cura e pede para que ele se levante, antes perdoa os pecados, depois que ele levanta e vai embora. E aí os fariseus criticam Nosso Senhor, o acusa de blasfêmia, e depois Nosso Senhor faz o mesmo milagre e vai fazendo muitos detalhes meio que soltos, principalmente no Evangelho de Marcos. É um grego simples, é muito e foram, e para enviá-los, e Judas, é o evangelho do kai. Kai é a preposição i em grego. Aí é um evangelho muito simples, muito bom de se ler. Porém é importante atentarmos que quando chega na paixão, ambos, todos os evangelistas, eles são muito ricos em detalhes, porque parece que a inteligência do autor sagrado, a inspiração divina, conduziu os 4 evangelistas a contar os detalhes, porque a ciência bíblica queria que nós também entendamos aquilo que Jesus fez na sua paixão, que foi ter sido obediente até a morte e até a morte de cruz. Jesus na cruz, ele sabia que ia morrer, mas nosso Senhor Jesus, ele poderia ter dito: olha, eu já sei que eu vou morrer, mas precisa disso,
precisa dessa humilhação, precisa colocar a coroa de espinho, precisa fazer isso, precisa aquilo. Não, Jesus não questionou nada. Nós que estamos de fora, que precisamos entrar nos sentimentos do coração de nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos nos questionar na meditação: por que Jesus aguentou tanto sofrimento? E aí a resposta está: porque Ele viu do alto da cruz todos os pecados do mundo inteiro, de todos os tempos, de ontem, de hoje e de sempre. Então, para curar os pecados do mundo inteiro, de ontem, de hoje e de sempre, Jesus sofreu cada troça, cada humilhação, e com isso Ele nos ensinou uma palavra grega que não tem tradução até hoje, mas que os evangelistas eles traduzem um pouco parecido, traz um pouco assim o sentido, que é a paciência e a perseverança, a paciência de Cristo e a perseverança de nosso Senhor Jesus. Isto é traduzido a partir do grego, e a palavra é hipomoné. Hipomoné. O que é hipomoné? A hipomoné de nosso Senhor é o sofrimento dele, a paciência dele, a perseverança dele. Então, os evangelistas querem que nós também tenhamos a hipomoné de nosso Senhor. Por isso que vai contando detalhe por detalhe da paixão de nosso Senhor, que inclusive hoje nós rezamos a Passio Domini, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, e é por isso que hoje a gente fez jejum e abstinência de carne, para também nos assemelharmos a nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre isso, São Francisco de Sales nos ensina bastante. Ele era de um temperamento colérico, se converteu e trouxe duas virtudes: a docilidade e a mansidão. Porém, após a sua morte, foi descoberto que embaixo da sua escrivaninha estava todo raspado de unha, cavada, ou seja, para não dar respostas intempestivas, Francisco Sales ele arranhava a sua escrivaninha de tanta raiva que ele tinha. Inclusive existe até uma oração inspirada por ele, oração para pedir mansidão e docilidade na hora da raiva, por São Francisco Sales. Tem uma oração assim. Ou seja, Francisco passou 20 anos para transformar o seu temperamento, ou seja, para acolher a hipomoné de Cristo, para acolher a paixão de Cristo e para rezar na sua vida aquilo que São Paulo vai dizer nos seus escritos: Senhor, que se complete em mim aquilo que faltou nos sofrimentos de Cristo, ou seja, a hipomoné de nosso Senhor Jesus. Hoje, irmãos e irmãs, nosso Senhor então nos chama, vamos lá, Ele nos convida a fazer parte da sua família, a celebrarmos o seu batismo e a entrarmos na escola da fé, da qual os discípulos eles entraram, viveram e foram testemunhar com a entrega das suas vidas e aderiram e viveram a entrega das suas famílias de sangue, para viver uma família espiritual. Seja você que é casado, matrimoniado, saiba que a fonte da sua fé e da sua vivência familiar encontra-se enraizada na fé dos 12 apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E na fé e na raiz dos 12 apóstolos é que brotam a nossa relação com o nosso Senhor, que é a fonte da nossa salvação. Ele se deu, Ele se dá. E um bom cristão sofre quando peca, porque sente o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, que assim possamos vencer os tempos atuais de indiferença e de barulho e também de fuga, ou de transformar, ou de trazer o mundo para dentro da igreja, seus vícios, suas maldades, que tudo isso possa ficar aí
enterrado no sacrifício e no sofrimento, na oferta de cada cristão que busca a conversão de vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.